Olá a todos, boa tarde. Hoje nós vamos falar sobre uma pergunta que sempre chega para a gente: qual é a diferença entre artigo de revisão e artigo de novidade? Que é um assunto extremamente importante para quem está fazendo o TCC, para quem está começando o TCC principalmente. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos a professora Cristina Godoy, que sempre está aqui com a gente, para poder trazer a sua contribuição aqui com as suas explicações. Ela que é especialista em metodologia de pesquisa científica. Olá, professora Cristina, boa tarde. Boa tarde, olá, Rafael, tudo bem? Tudo bem? Muito bom estar de novo aqui conversando com a nossa comunidade da Monografia Perfeita, né? E é uma boa pergunta essa, né? A questão do artigo de revisão e o artigo de novidade. Na realidade, são 14 tipos diferentes de artigos científicos, né? E, inclusive, a gente vai ter uma publicação agora nos posts da Monografia Perfeita falando sobre esses tipos, né, dos artigos científicos. Mas o mais interessante, o que é mais debatido, é o artigo de revisão e o artigo de novidade. O que seria? Qual que é a diferença entre ambos? Até eu acho muito importante a gente compreender qual que é o escopo, qual que é o objetivo de cada um deles, para saber o que é melhor conforme a sua etapa da trajetória acadêmica, né? Então, quando a gente fala de artigo de revisão, você está fazendo uma revisão de literatura, né? Então, você vai buscar sobre aquele tema, e por isso que é importante fazer um bom recorte temático, porque senão a pesquisa fica muito ampla e você não vai dar conta de fazer a revisão da Sim. literatura sobre aquele assunto. Então, é muito importante você fazer um bom recorte, pensar qual que é a grande questão que você vai enfrentar. Então, quer dizer, você vai fazer a revisão de literatura que busca enfrentar determinado questionamento, né? Que, portanto, identificando uma discussão acadêmica sobre o tema. E aí, depois que você faz a delimitação, o recorte bem específico, você faz o levantamento dos artigos. Tentando retomar até a origem, quando começou esse debate, qual que é o artigo que é considerado o artigo origem, a publicação origem, pode ser até uma monografia específica sobre um assunto, mas você procurar aquilo que foi o primeiro e que, inclusive, formou uma corrente que começou a debater, seguir ou mudar um pouco a teoria, e até os tempos atuais. Quando você faz revisão de literatura, é muito importante ver até o presente momento como está o debate acadêmico. Por quê? Porque senão, por exemplo, se você para até 2000, depois não tem mais nada. Significa muito provavelmente que acabou a discussão. Então, Sim, o seu artigo não é razoável. relevante. Exatamente. Então, na realidade, você precisa falar até atualmente como que está o debate sobre isso, como as publicações, elas são relacionadas ao quê, como que é o enfrentamento do problema. E para que e por que e para que é importante este artigo? Porque você consegue identificar lacunas ainda, né? Então você consegue ver tendências. Então você começa a ver a academia está começando a pesquisar tal assunto porque surgiu tal problema. Às vezes até na ordem mundial, né? Surge algum problema que nem agora, por causa da pandemia, do Covid. Então tem muitas publicações sobre o assunto, sobre pandemia, coisa que não tinha tantas publicações tão frequentes, né? É como uma Nessa releitura, área. seria isso? Oi? É como uma releitura, É uma utilizando releitura. com a mesma perspectiva sobre um assunto diferente, no caso, né? Exatamente. O que a gente está enfrentando agora? Antes, a gente tinha muitos artigos sobre pandemia, mas mais para epidemiologia, mais para a área de saúde. Agora não, a gente vê na área do direito, a gente vê na área da administração, porque a mesma administração pública, como o Estado enfrenta com políticas públicas, etc., situações pandêmicas, não era uma coisa que você tinha tanto na literatura, você teve em Sim. alguns momentos, né? Então, a gente começa a ver tendências, né, sobre a pesquisa científica. Então, por isso que é importante o artigo de revisão, exatamente para você ver e acompanhar, falar, olha, o debate começou dessa forma e evoluiu para essa, e aí a conclusão do seu artigo vai exatamente falando qual que é a tendência, vai estar caminhando para o quê, né? Qual que é a perspectiva dada e o tratamento dado por uma pesquisa científica em relação àquele assunto. Então, o artigo de revisão eu sempre recomendo muito para quem é o jovem pesquisador, né? É aquele que está na graduação, vai fazer um TCC artigo, por exemplo, como trabalho de conclusão de curso, mas no formato de artigo, ou que vai publicar um artigo porque ele já está visando
o ingresso na pós-graduação, então precisa ter alguma publicação, ou quem está na especialização que seria lato sensu, que também vai ter um TCC, e geralmente na especialização, quando as instituições de ensino eles pedem em formato de artigo. Então, é interessante esse artigo de revisão. Agora, para quem está no mestrado, e principalmente, nem tanto no mestrado, mas quem está no doutorado, aí é interessante, porque você já é um pesquisador mais experiente, ou quem já defendeu o doutorado, e aí o artigo de novidade, é claro, que tem muito mais impacto. Mas, professora, só para deixar claro, então, pelo que eu entendi, então, o artigo de... esse primeiro artigo que a senhora explicou, em que você faz a revisão, artigo de revisão, né, perdão, você faz essa revisão da literatura, tem um duplo impacto para o aluno. Primeiro, ele passa a conhecer a literatura sobre aquele assunto específico, porque ele é obrigado a fazer pesquisa. Então, a partir do momento que ele conclui, ele pode dizer que ele domina aquele assunto. E a segunda contribuição, né, ou seja, fora essa questão pessoal dele dominar o assunto, também tem a outra, que ele pode dar uma outra perspectiva a partir do momento que ele acha uma lacuna. Né? Então, ele resolve dois problemas, o problema pessoal e o problema do ponto de vista científico. Ou seja, mesmo o pesquisador iniciante, ele tem como contribuir muito, né, em achando essas pequenas lacunas, né, mas que para ele é um grande passo, porque vai ser a primeira vez que ele vai dar uma contribuição, né, para o meio científico, né? Exatamente. Então, realmente, aí depois ele já vai estar preparado para dar esse próximo passo, né, na pós-graduação, né, normalmente, né, que não vai para o mestrado, né, para o doutorado, né, inclusive, né? Exatamente, porque já é uma grande contribuição, porque aí outros pesquisadores vão começar a estudar com base na lacuna identificada. Então, às vezes acha que é pequena, modesto, mas não, é um impacto muito grande se você achar, né? Então, e como você falou, é um ótimo passo, porque você vai amadurecendo sobre o tema, para depois você fazer algo que seja uma novidade. A tese de doutorado já exige uma inovação. A inovação não é que você precisa criar uma teoria, mas às vezes aplicar uma teoria numa situação, num contexto que ainda ninguém nunca fez, ou você exatamente dar uma nova perspectiva para uma teoria, para um problema que a academia costuma apresentar, né, como debate acadêmico. Então, às vezes, o doutorado, só conectar dois autores ou duas teorias e mostrar um ponto de encontro e que pode enfrentar determinado problema, já é inovação, né? Então, você não precisa criar um novo modelo, etc. Claro, se conseguir, excelente, né? Mas não é essa a exigência, né? E o artigo novidade, claro, ele tem muito mais impacto na revista científica, isso é publicado nessas revistas de grande impacto, mesmo internacional, é muito relevante para o pesquisador, ele começa a ter notoriedade, é conhecido, etc. Mas ele é mais difícil ao mesmo tempo, porque, como eu falei, precisa aplicar uma teoria numa situação que nunca foi aplicada, dar uma nova perspectiva, fazer uma nova conexão que nunca foi feita. Às vezes também desenvolver uma teoria, um modelo, uma nova metodologia, que eu também acho dificílimo, né? O desenvolvimento de novas metodologias para o enfrentamento de determinado problema. Inclusive, doutor Rafael, inclusive você estava no momento que teve o debate, que a gente estava vendo sobre questões climáticas, e lembra que aquele evento que era organizado pela ONU era exatamente voltado para questões metodológicas, lembra? Era quem conseguia desenvolver um novo modelo metodológico para conseguir reduzir, né, a poluição e os impactos no clima, né? Então, era muito difícil, né? Eu lembro bem, porque né, o problema era justamente esse. Se um aluno quisesse estudar aquele assunto e fazer um artigo de revisão, ele não poderia, porque não tinha bibliografia suficiente. Exatamente. Então, qualquer artigo que fosse feito seria necessariamente um artigo de novidade. Só que o desafio era tão grande que eles tiveram que juntar vários dos melhores especialistas no mundo para poder estudar aquele assunto, né? E eram fórmulas matemáticas, eram dados econômicos, eram tantos, era tão complexo o assunto que tiveram que juntar pessoas com vários backgrounds, né? Com vários tipos de experiências diferentes, né? Para poder conversar e aí assim tentar achar um denominador comum, né? E a gente sabe que até hoje eles estão discutindo, ou seja, a ciência, isso que eu ia falar. A ciência ela tem o seu tempo, né? Também, que é o tempo justamente da maturação, né? Você tem que refletir muito, né?
né? Então, ou seja, eles ficaram um mês lá reunidos, mas assim, ainda assim foi só o primeiro passo, né? A verdade é que é o primeiro passo para muitos outros que foram dados em seguida. Então, todos os trabalhos que foram feitos assim, até desde então, né, podem ser considerados, né, como artigos, né, de novidade, né? Exatamente, é exatamente essa a grande questão, né? E é muito difícil, tanto que até hoje eles estão debatendo. Por isso que eu falo, precisa ser um pesquisador mais sênior, né? Já com uma boa bagagem para conseguir, por exemplo, desenvolver um novo método, usar o método tipológico e criar um novo tipo, um novo modelo. O que é mais comum é conseguir dar novas perspectivas. Isso realmente é muito importante. Então, por isso que é importante, primeiro, você começar a produzir, né, artigos de revisão, para depois você pensar num artigo de novidade. E o que eu vejo é que, às vezes, o estudante, principalmente quem está na graduação, na especialização, quer muito, né, mostrar que desenvolveu uma coisa nova, mas isso é com o tempo. A gente precisa também ter um pouco de paciência na própria maturidade, né? Porque tudo isso é desenvolvido com muita leitura. Você Sim. precisa criar, até a gente indica, né, o nosso vídeo sobre referencial teórico, referencial conceitual. Você precisa ter um arcabouço muito grande de referenciais conceituais e você precisa pensar nas ideias, refletir. Então, criar um artigo de novidade sempre é muito difícil. Então, comece com menos, mais modesto. O artigo de revisão já aponta lacunas que podem servir, inclusive, para a sua tese de doutorado. Às vezes os estudantes falam, não sei que novidade que eu vou fazer, mas se eles já tivessem feito, por exemplo, no mestrado ou na graduação, um artigo de revisão e fosse construindo aquele conhecimento e aí identificando as lacunas, e aí é muito mais fácil depois, acaba sendo um passo natural, né? Sim. E a própria dissertação de mestrado não é exigido ter uma novidade. Também é mais uma pesquisa científica sobre o tema. Para quê? Para dar o próximo passo, que é o doutorado. Então, é por isso que eu acho muito importante fazer esse vídeo, porque o que eu vejo é sempre o estudante tenta, o pesquisador tenta fazer um artigo de novidade, não consegue, se frustra, ou quando escreve não tem novidade nenhuma e apresenta como um artigo de novidade, não é publicado numa revista científica, ou é questionado na banca e gera frustração, sendo que não era para ser assim, né? Se apresentasse como um artigo de revisão, já teria contribuição, não teria críticas, poderia ser publicado, etc. Então, acho que é muito importante, inclusive, para pensar a longo prazo, né, na trajetória acadêmica. E essa até é um conselho, né, nisso que você colocou. Se é uma construção e você quer ter um exemplo prático, procure pela produção bibliográfica do seu professor, né? Porque Exatamente. você vai ver que no comecinho da carreira dele, provavelmente, dele ou dela, né, você vai ver que os artigos eram de revisão, muito provavelmente. E depois, lá na frente, né, se ele já é também, claro, um pesquisador mais avançado, ele já fez o seu artigo de novidade, né, já deu a sua contribuição mais aprofundada. Então, assim, tem essa perspectiva de que o seu professor também, o seu orientador de TCC, né, inclusive, ele também teve um começo, e esse começo provavelmente não foi um artigo de novidade, foi um artigo de revisão. Exatamente. Né? Então é interessante ter essa perspectiva, né, para saber que é um passo a passo, você vai progredindo, você tem que começar primeiro com um trabalho que tenha começo, meio e fim. Né? Então você fez um artigo de revisão bem feito, tudo bem, agora vamos para o próximo. Né? Até o momento que você fala assim, não, agora eu já consigo fazer de olhos fechados, né? Então vamos partir para uma coisa mais aprofundada. Mas até então você tem que treinar bastante, né? Dominar bastante o assunto, ler muito, e para depois sim poder avançar. Inclusive até autores muito renomados, até o seu referencial teórico, que é a Hannah Arendt, né, Rafael? Existem obras que são coletâneas, por exemplo, de resenhas críticas, artigos de revisão, no início da carreira. Todos passam por isso. Se você não pesquisar e não começar a entender todo o debate e se aprofundar, não tem como você criar algo novo. O novo só se apresenta quando você já está consolidando seu conhecimento sobre determinado tema. Existe uma curva, né, não só de aprendizado, mas mesmo de amadurecimento da ideia. Né? E é interessante, só para complementar então, em relação a Hannah Arendt, como exemplo, né? Porque o que acontece? Você pega a leitura dela, do início da carreira dela, que eram artigos de revisão, e você pega a leitura dela
com artigos de novidade, no caso seriam mesmo livros, né, ela já tem a própria linha de pensamento dela, que é própria, né, dela, e pelo motivo pelo qual ela é reconhecida, você vê que a leitura dela mais velha é muito mais fácil do que a leitura dela mais nova, porque quando ela era mais nova, ela trabalhava os conceitos dos outros, ou seja, ela estudava os livros dos outros, os artigos dos outros, e conforme ela foi crescendo, se desenvolvendo, se aprimorando, a própria escrita dela foi melhorando bastante, isso se refletiu nos artigos também, nos capítulos de livros, e toda a obra dela, né, ficou mais clara. Então é isso que é interessante também da gente perceber, que a evolução não é somente em relação ao formato, é em relação à própria escrita. Porque se na novidade você tem que explicar algo novo, é muito mais fácil você explicar algo novo quando você já domina aquilo ali, né? Você já domina todos os conceitos que existem até então, né? Então, É por isso que essa verdade. bagagem que a professora Cristina está colocando como requisito, né, para você migrar, né, do artigo de revisão para o artigo de novidade é tão importante, né, para você poder estar bem confortável, né, nessa mudança, né, de patamar, né, literalmente, né? Exatamente. Então, essa que fica a dica. Né? A gente passou por isso, né? E mesmo Sim. quando a gente muda de linha de pesquisa, eu mesmo estou passando por uma mudança da minha linha de pesquisa acadêmica, então no início eu não consigo escrever nenhum artigo de novidade, porque eu estou mapeando ainda, né? Então o máximo que eu posso fazer é revisão de literatura agora. A novidade tem que ficar depois que eu amadurecer bem, né, essa nova linha de pesquisa que eu estou fazendo, que é em ética e inteligência artificial, né? Então É. a gente tem que ter um pouco de calma, né, quanto a cada um dos passos. Ah, excelente, então, professora Cristina, muito obrigado. Obrigado pela novidade, Eu então, em que relação à sua agradeço. linha de pesquisa também. Interessante para as pessoas saberem também que é um tema novo e que também é um desafio, né, que está colocado aqui para todos, né? É E verdade. então, obrigado novamente. Aqui no canal da Monografia Perfeita, a gente sempre quer fazer vídeos, né, que agreguem, né, efetivamente para a sua carreira como pesquisador, pesquisadora, como estudante da graduação, da pós-graduação. Então, se você gostou aqui desse vídeo, deixa seu comentário aqui, principalmente, vai ajudar bastante a gente a saber se é interessante para você essa pauta que nós trazemos para você. Deixa o seu like também, né? Compartilhe esse vídeo com seus colegas que possam também aproveitar, que estejam em dúvida entre artigo de revisão, artigo de novidade, ou que também possam se aproveitar do nosso canal, porque já temos já mais de 200 de vídeos, né? É Então, com verdade. certeza vai ter algum material, algum vídeo que realmente vai fazer a diferença no seu trabalho, na sua pesquisa científica. Então, muito obrigado, né, professora Cristina? Vamos nos Eu que despedindo daqui, né? agradeço. E Agrade... eu agradeço a atenção de todos que nos acompanham no canal da Monografia Perfeita. Está sempre crescendo, né? Então a gente fica muito feliz que a gente está no caminho certo, né? Então eu agradeço a todos pela atenção e por nos acompanharem. Ah, perfeito. Obrigado, professora Cristina, de novo. Obrigado quem está nos assistindo e até o próximo vídeo. Até. Tchau, Tchau, tchau. tchau.